Então, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Rosana. E pensando, será que eu lembro, será que eu consigo fazer essa relação de como que o século XIV, né, a crise do século XIV, o que que ela contribuiu lá para essas navegações, o que que ela mudou, né, na cabeça das pessoas da cultura medieval? E quando a gente fala em cultura medieval, gente, já vou dar um spoiler aqui. Se a gente fala em cultura, se a gente fala em intelecto, se a gente fala em imaginário, é a igreja, né? É aquele domínio espiritual e intelectual que a Igreja Católica exercia, até porque o conhecimento ficou nas mãos dela. Assim que Roma caiu nas mãos dos bárbaros em 476, a vida, que em toda a antiguidade ela foi, né, sempre foi baseada na guerra, era normal as pessoas elas matarem para viver. O que vai acontecer? Vai ficar mais ainda drástico, necessário essa habilidade, né, de guerrear e de matar, e vai sobrar pouquíssimo tempo, quase nada de tempo, para a questão dos estudos, da filosofia, da ciência, de encontrar respostas. Quem ficar com essa função tem o controle sobre as pessoas. E é assim que começa o domínio da igreja, né? E alguns elementos dentro dela, falaremos sobre isso, vão usurpando essa autoridade. E como o nosso tema inicial, antes de falar das navegações, mas é uma história, né? Tem toda uma sequência para poder entender. Falando em cultura, gente, se a igreja domina a cultura, é alguém da igreja que vai ditar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, né? Os tabus, que de uma certa maneira nos envolve até os dias de hoje. Por exemplo, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é o nome que vai aparecer, né, na Alta Idade Média, poxa, ele foi um homem que viveu, gente. Ele viveu a crise, tá? Do século III. Ele está naquele império romano que está se desfalecendo, naqueles bárbaros invadindo, naquela instabilidade política. A crença deste senhor na humanidade é zero. Para ele, né, o homem não tem qualidades. A única qualidade do homem é a fé dele, porque, né, ele é um predestinado a se salvar. E é a única coisa que presta, né, nessa criação de Deus. Então ele vai ter essa ideia, né, de que a fé precede a razão. E essa busca incessante pela salvação vai ser a grande marca cultural da Alta Idade Média. Por quê? Porque todo pensamento vai ser, né, vinculado às ideias de Santo Agostinho, que, enfim, né, ele está vendo a natureza humana marcada pelo pecado, pela guerra, pela maldade. Agora, na Baixa Idade Média, um outro homem, também membro da igreja, logicamente, né, o São Tomás de Aquino, ele vai reelaborar, inspirado daí nos ensinamentos clássicos de Aristóteles, enquanto Santo Agostinho inspirava-se em Platão, e ele concilia o que antes virou yin e yang, o que antes virou, né, óleo e água não se misturam, ele concilia. Então, São Tomás de Aquino, ele está numa época de muito mais bonança, né? Ele está vivendo numa época de transformação, ele está no século XIII. Se eu tivesse que escolher, né, um período para viver na Idade Média, Deus me livre, ainda bem que eu estou no século XXI, teria sido ali o século XI, XII, no máximo XIII, tá? E é no século XIII que ele está. Transformações, novas perspectivas, né? E o pensamento é lógico. Se o meu contexto muda, o meu pensamento também vai ser alterado. E esse cara que é muito mais otimista, tá? Vai influenciar essa mudança de pensamento, esse novo entendimento das pessoas a respeito, né, do mundo a qual elas fazem parte. Certo? Eram muitas gestações para você poder ter ali 6, 8 filhos, tá? Lógico, tinha gente que conseguia, né, ter mais, que a gente conseguia ficar no menos,
tudo vai variando. Dito isso, vamos falar da cultura medieval. Vou projetar aí para vocês, gente, uma organizaçãozinha que eu fiz, tá? Então vamos lá, pessoal. Continuando, né, a falar sobre um tema mega importante, tanto para você fechar tudo que você já aprendeu sobre a Idade Média, a alta e a baixa, e nessa baixa a gente vai ter a mistura dos elementos orientais com os ocidentais. Só que eu quero focar muito na questão ocidental. Então, assim, lógico, né? Até por ter ficado como a detentora, aquela que resguardou o conhecimento no Ocidente, diferente do Oriente, que você teve tanto com os bizantinos quanto com os árabes, a tradução de textos clássicos, a igreja, ela vai ser a fonte de resposta. E essa, por mais que tenha esse domínio intelectual, esse domínio espiritual, vamos tentar entender que foi um favor, né? Que não foi assim, nossa, que manipulação. Sempre terá, né? Aquele indivíduo ou aquele outro indivíduo que vai manipular um benefício, uma característica exclusiva. Mas ao mesmo tempo, a pessoa da Idade Média, o ser humano, o homem, a mulher, ele entendia que cada um tinha a sua função. Isso foi reforçado, logicamente, pela Igreja. A sociedade trinitária, né, dos que rezam, os que guerreiam, os que trabalham. Mas se entendia que essa coexistência, ela era harmoniosa, dessa forma eles poderiam sobreviver. Então, o trabalho dos religiosos de rezar, né, de ir atrás de respostas, de preservar a língua, né, erudita, o latim, era enxergado como sendo um trabalho elevado, assim como dos nobres, de guerrear. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, a gente tem muito daquele imaginário medieval como sendo violência, 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 nossa, como eles eram, né, falavam dos bárbaros, mas quando houve o mix ali, o sincretismo de elementos germânicos e elementos românicos, onde é que foi parar a razão? E, na verdade, toda essa violência, toda essa guerra, toda essa valorização, né, da defesa da vida por meio da atitude de matar como se fosse padrão, na verdade, uma preservação da paz. Tá? Estamos num momento de descentralização política, quando eu estou falando, né, de alta Idade Média, que permanece na Idade Média, e a gente já sabe que no século XIV, essa descentralização, até por uma conjuntura que está mais favorável, né, o mundo mudou, o clima da Terra mudou, volta-se a centralizar-se e surgem os Estados Nacionais. Esses estados nacionais, eles vão ser herdeiros, herdeiros de uma cultura medieval, e por mais que século XIV, a gente está falando da entrada da Idade Moderna, não muda tudo de uma hora para outra, né? Você tem a permanência aí, a herança do modo de pensar. A cabeça das pessoas ainda é a cabeça de um homem medieval. A rotina das pessoas ainda é a rotina de um homem medieval. Então, para entender a cultura, tem que primeiro entender o cotidiano, né? Então, vamos imaginar, com tudo que a gente conhece de jogos, né, para quem curte aí videogame, de filmes, de livros, para quem curte ler. Aliás, dica bem bacana para quem curte ler ainda mais sobre esse tema. Eu acho que tem dois livros que, né, batem meu coração, que fazem vocês entenderem bastante. É o livro Físico, do Noah Gordon, galera da medicina, por gentileza, leia, que vai mostrar muito desse contato, tá, medieval entre Ocidente e Oriente. É a história de um médico cristão aprendendo com práticas medievais, tanto árabes quanto judaicas. Sensacional, topíssimo. Tem filme também, mas o filme, né, sempre perde ali pro livro, perde muito, aliás, fica meio que sem sentido. E outro livro, além do Físico, que é o mais topíssimo de todos, é Pilares da Terra, tá? Que é de um britânico chamado Ken Follett, e na verdade é toda era uma trilogia e agora já lançou o quarto. É muito legal que vai contar a história da construção de uma catedral.
Gente, uma catedral do estilo da Baixa Idade Média, tem tudo a ver com a cultura que a gente vai estar falando aqui. E ali ele vai trazer detalhes, né, dessa rotina, desse dia a dia da vida medieval. Dada a dica, vamos falar desse dia a dia medieval. Imagine uma família. Uma família, vamos falar, né, comum. Vamos, esse imaginário fantástico que existia dos castelos, dos cavalheiros, ele fica muito exaltado. Vamos pensar no camponês, no servo, naquela pessoa bem simples, aquela pessoa anônima, né? E assim, eu estou falando assim de século X, século XI, isso vai, 11, 12, 13, 14, começar a mudar no século XV. E assim, tem lugares tipo a Rússia que vai até o século XIX, a ficção, né, que eu vou descrever aqui. Então, uma família, tá, de 8 pessoas, ó, eu com os números, né, 6, estou incluindo 2 filhos a mais aí na história que eu imaginei. Acorda às 5 horas da manhã, e todos dormiram no mesmo cômodo. A casa, né, medieval, ela tinha um cômodo, às vezes um mezanino, era criança com pai, com mãe, com bicho e rato passando, às vezes a vaquinha que eles têm, põe para dentro também, porque não vai deixar lá fora, porque alguém pode roubar, porque vai passar frio, os porcos, tudo misturado. Aliás, era bem comum acontecer acidente com porco. Como tinha gente que morria com acidente com porco, gente. Estava lendo esse final de semana ainda, de uma criança de 2 anos, estava lá no Moisésinho, né, o cestinho ali de palha, e morreu porque o porco foi lá e pá, mordeu a cabeça da criança achando que era uma maçã. E daí o ferimento não aguentou, né? Então eles, assim, a morte era uma coisa rotineira, de cair, né, de uma altura, de uma brincadeira violenta, que acabava em desgraça, de se afogar, né? Fora as doenças, a precariedade do sanitarismo. Quando eles acordam, né, eles comem mingau, a mãe faz um mingau num fogareirozinho ali no chão mesmo, né, nos tijolos e tal, que é a comida mais básica para dar uma sustância. E o pai e os mais velhos, 14, 16 anos de idade, vão para a labuta, vão lá para a colheita deles, né, na terra deles, no micro pedacinho deles que está atrasada, porque eles têm que trabalhar primeiro, né, priorizar a terra do nobre ali, que é proprietário da terra, vão colher ali a cevada, o trigo, enfim. A mãe fica com os menores, de 6 e 8 anos de idade, e vai lidar com a horta menorzinha, vai lidar com as galinhas, né? E assim é a rotina deles, todos os dias. Imagine 6 e 8 aninhos de idade, né? Saíam bem para longe do olhar da mãe, e dela tinha que ir atrás, e daí ela tinha que ir no rio, lavar roupa, e dela tinha que dar jeito de costurar, porque era a vida inteira a mesma roupa, do mais velho passava para o mais novo. Só no domingo que a rotina mudava, né? Porque seguia os sinos da igreja. Eles iam para a missa, e na missa era muito mais um culto, parecia, né, que ao diabo do que a Deus. Que ficava aquela lição, assim, não, porque o demônio isso, porque o demônio aquilo, porque a maldade é aquele outro, o pecado. Então a vida ela era muito apregoada do medo, né, uma fé cheia de medo. Falando em dieta, né, falei do mingau que eles comiam. Gente, hoje o que, a Organização Mundial de Saúde, né, estabelece como padrão, assim, sei lá, um homem adulto, uma mulher adulta, come 2.000 calorias, 2.500 calorias. Um nobre consumia 9.000 calorias por dia. Tudo bem, eles ficavam caçando na floresta, né, mas olha a fartura, né, olha o quanto de diferença que tinha um botão de ouro, tá? Para vocês terem uma noção, no vestido de uma dama, equivalia a 140 dias de trabalho. 140 dias de trabalho de um camponês. Tudo era muito difícil, né? Não tinha produção em grande escala, certo? E ainda falando em dieta, né? Por exemplo, os clérigos, né? Os clérigos, um clérigo, e logicamente eu estou falando do alto clero, não do baixo clero, em dias comuns, eles consumiam 1,5 kg de pão,
Era muito comum eles nem usarem pratos, usarem grandes fatias de pão, assim. Era muito comum um clérigo do alto clero tomar 2 litros de vinho num dia, tá? Então, as diferenças sociais bem fortes aí, né? Mas o ócio, a coisa do pensar, né, que vem junto com a meditação, que daí virou oração, era necessária. Quem está guerreando, quem está trabalhando ali, lidando com a terra, não vai ter esse tempo. Belezinha? Bom, feito esse contexto, né, um pouquinho de como era essa vida. Aliás, né, estava até esquecendo de falar de um dado interessante, cruel, assustador, que eu tirei de um livro A Vida Secreta na Idade Média, muito legal, tá? De Helena Percival. As mulheres, né? Tá muito aí nas discussões a questão de gênero, do papel das mulheres e tal. Gente, na Idade Média, vocês sabem que média, né? é, os dados, né, que são muito ruins, puxam para baixo, mas não quer dizer que não tenha ninguém que tenha extrapolado aí essa média. Mas a média de vida das mulheres era viver 36 anos. O normal, né, era que 39% das mulheres na Europa medieval, tá, elas não chegassem aos 40, enquanto os homens, né, 57% deles chegavam aos 40. Então, assim, 50 anos de idade na Idade Média era uma idade avançada, e não entenda, como era na Idade Antiga, que a idade avançada era considerada sabedoria, experiência, o ancião que tem as respostas. Não. Você já tem toda uma produção, né, erudita, cultural, que está lá nos mosteiros, está lá nas bibliotecas. É uma época, gente, que você não tem onde pesquisar, não tem um Google, não tem um professor, vamos falar do surgimento das universidades. Então, as bibliotecas medievais com os monges copistas vão ser o oráculo, né, fazendo um comparativo aí com a Idade Antiga. Então, elas, né, viviam tão pouco porque se tinha, né, aquela ideia na Idade Média, toda aquela transformação dos conceitos, né, de enxergar a função de cada um, que a função dela era basicamente procriar, né, povoar a terra. Então as mulheres elas começavam muito cedo, começavam com 13, 14 anos, assim que tinha, né, a menarca. E era muito comum as mulheres terem muito aborto, era muito comum as crianças não passarem dos 5 anos de idade, e tudo isso joga para baixo a expectativa de vida. Vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá? Como era viver, né, na Idade Média, só que justamente no quesito, né, de educação. A gente está aqui numa escola, vamos falar do quesito educação, vamos falar desse ensino elementar. Olha lá, né? A cultura medieval, então, ela vai estar no século XII, XIII, ou seja, na Baixa Idade Média, ela está nesse renascimento comercial e urbano. Que vocês falaram das guildas, que vocês falaram das ranças, que vocês falaram da ascensão da burguesia. Daí, né, é neste contexto até de possibilidade, porque está mais tranquila a vida, que surgem as escolas, tá? Vamos lembrar que lá na Alta Idade Média teve o Renascimento carolíngio, com as escolas palatinas, com as escolas episcopais, mas agora, né, as escolas elas vão estar muito mais do que focadas na formação religiosa, como era até o século XI, elas vão estar voltadas para uma nova necessidade, a necessidade de, né, a instituição, a igreja, ela foi ficando cada vez mais complexa, ok, a sociedade, ela também está se reconfigurando, você tem a centralização do poder nas mãos do rei, você tem uma burguesia ascendendo, você tem uma nobreza que ela é importante para o rei, mas ela não tem o mesmo tipo de autoridade com as pessoas comuns. Então, essas
essas mudanças, né, na vida, no cotidiano, com o renascimento urbano, tá, vão fazer com que não só tenha uma demanda, mas ao mesmo tempo, ó, um clique da igreja. Um clique da igreja para que ela controle, né, que tipo de conhecimento está sendo produzido, né, como que essa razão ela vai estar se difundindo. Vamos lembrar, na Alta Idade Média, por causa lá do Santo Agostinho, a fé ela foi desconciliada da razão, porque ele se baseou em Platão, ele vivia no momento caótico. Agora, na Baixa, São Tomás de Aquino concilia as duas coisas, tá? E essa ideia de ampliar a educação até para leigos, ela vai ser boa para a igreja, né? Porque deve ter mais pessoas divulgando. Eu estou numa época que não tem imprensa, tá? E a autoridade ela está se consolidando e ao mesmo tempo, né? Quanto mais divulgadores de um tipo de notícia que eu quero, melhor. Quanto mais pessoas dentro dessa intelectualidade que a igreja sempre controlou até visando a paz, melhor. E ao mesmo tempo, né, o progresso aqui ele está chamando a ideia de que é necessário cada vez mais tanto mecanismos para a agricultura quanto mecanismos de uma manufatura, por que não? E logicamente, né, a questão das viagens. Já sabemos que no século XIV, cada vez mais a, o avanço muçulmano, ainda mais depois que tomaram Constantinopla, está fazendo a Europa se coçar. Está fazendo a Europa se coçar para poder achar uma rota alternativa e tem um papel disso nas universidades, tá? Então, essas universidades, agora focando aí, já falamos de filosofia medieval, que está na cultura, agora vamos falar da educação. Quando fala de educação, a gente fala das universidades. As primeiras universidades medievais, elas vão estar ligadas, né, ao âmbito das leis, ao âmbito da religião e ao âmbito, como não podia ser diferente, da medicina. Vamos deixar para trás aquela história de barbeiro, cirurgião, não que a pessoa deixou de existir. E vamos tentar se aproximar, se equiparar, que seja, ou superar, né? Os árabes. Então, assim, vai haver uma inversão. Enquanto lá no Oriente, né, você já tinha, desde a Alta Idade Média, um conhecimento de doenças infecto-contagiosas, a gente sabe muito bem que no Ocidente não tinha. Então, vamos correr atrás desse prejuízo, tá? O contato com o Oriente é que gerou, ó, esse empurrãozinho. E são as universidades que vão trazer essa formatação, sabe? Essa liderança, essa padronização da questão do direito, da teologia e da medicina. Bom, em relação, né, a onde que elas vão aparecer, é lógico, não podia estar diferente daquele âmbito, né, dos 4 estados nacionais modernos. Então, as 2 nações ibéricas, Portugal e Espanha, e a Inglaterra e a França. E sempre, né, as universidades, elas vão estar ali, não por um acaso, ligadas, né, a catedrais, que é onde fica o bispo. É isso que é uma catedral, tá? Dentro da universidade, como você está, né, tendo acesso a conhecimentos que durante, pensa, 1000 anos ficaram fechados em mosteiros. Os mosteiros eram, né, o lugar do baixo clero, o clero regular, que é, né, das regras, da vida disciplinada, dos votos de obediência, do silêncio. E agora você vai ter essa abertura. Então, quem vai definir as matérias a serem estudadas, não vai ser uma abertura tipo, nossa, né? Façam o que vocês quiserem. Não, tá? Eles vão estar ali bem direcionadinho, bem rígido, como que você vai estudar, por que você vai estudar, o que você vai estudar, mas ainda é uma abertura. E essa abertura, na real, é uma forma de se fortalecer, né? Trazer para o seu lado a ideia de que, né, está se encaminhando ali.
As universidades, assim como as catedrais, elas atraíam muita gente para as cidades, as universidades, elas atraíam, logicamente, muitos nobres, até burgueses, né, que vão querer ter essa formação. Ter essa formação para quê? Para se diferenciar. É uma vida, é uma época onde as pessoas elas estão muito focadas no coletivo. Está começando uma ideia de individualismo, até porque está começando a ascensão da burguesia, que vai efetivamente, né, tomar o seu lugar na sociedade, na política, só lá na Revolução Francesa. Mas calma, eu estou no século XIV, no século XV, tá? Então, lá, nessas universidades, você vai ter acesso à língua erudita, né, que era o latim, e vai entrar num hall de pessoas, né, diferenciadas. Essas universidades, elas vão se dividir, né, as matérias, igual a gente fala de escola, era na universidade que você tinha as disciplinas, tá? E começava com o ramo do saber principal eram as artes, tá? A arte do quê? Da retórica, era visto como arte, da gramática, da lógica. Então, essas três formavam, né, a base, tipo, era o fundamental, vamos dizer assim, e o ensino médio, o quadrivium. Depois que você já dominava no latim a gramática, a retórica e a lógica, daí é que você ia para um conhecimento mais avançado, retirado dos textos clássicos, que era a aritmética, a geometria, a astronomia, e olha que sensacional, a música, tá? Então, as notas musicais vêm do canto gregoriano. Então, até a música, ela vai estar ali pautada, né, dentro de valores cristãos, dentro da Igreja Católica, para ser mais exata, né, já que existe uma cristandade oriental desde o cisma do Oriente. Bom, depois que você fez o trivium e o quadrivium, daí você escolhe, né, se você quer ir para as biológicas, como seria hoje, para as humanas, ou, né, por que não? Se você quer ser um especialista aí nas questões religiosas. Então, tem gente que reclama hoje, né? Ai, meu Deus, são 5 anos de direito. Ai, né? Que coisa louca, 3 anos de ensino médio. 15 anos, é lógico, né? O cara que vai ter acesso a toda a doutrina, a todas as decisões dos concílios, as, as escrituras sagradas, todos os textos, sem nenhum tipo, né, de censura, são 15 anos de estudo. E já fazendo uma ponte aqui, né? Lutero fez. Lutero teve esse estudo. E não é à toa, né, que lá no século XVI, esse cara ele vai estar contestando. Ele tinha propriedade para estar falando. Então vamos parar de fazer essas pontes, porque eu estou falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna, e eu estou querendo que vocês entendam, né, agora que fechou, que já falou de alta e baixa, o que, que é essa cultura medieval. Bom, igual hoje, né? Depende do curso que você escolhe. As universidades, elas davam o título, né, de bacharel, então você tem conhecimento, licenciado, você pode passar, e doutor, você está, né, no nível acima, mais aprofundado. Não tinha aí, né, mestrado como você tem hoje. Já ia direto aí para o doutorado, fazendo uma comparação. Tinham 3 tipos de cultura, tá? A gente fala em cultura medieval, mas vamos separar. Essa cultura que eu estou falando, né? A cultura conhecedora de textos clássicos e, por que não, se eles tiveram contato com o Oriente, até da cultura árabe, essa cultura das universidades, né? Você está vendo ali na imagenzinha, essas são as produções artísticas da Idade Média, né? Muita cor, eram tudo miniaturas, né? As iluminuras. Você está vendo uma aula, tá? De universidade. Essa é a cultura erudita. Além da cultura erudita, a gente também tem a cultura cortesã. É na cultura cortesã, gente, que fica mais conhecido da gente, né? A, os costumes, enfim, a forma de pensar. Por quê? Porque aqui aparece a poesia, aqui aparece a música, aqui aparece o famoso trovadorismo, a literatura. Então, assim, nas cortes,
nos castelos, tá? Você vai ter essa cultura cortesã. Os castelos, gente, eles surgiram lá no século XI, iniciando de madeira, depois de pedra, e eram, né, locais aonde você tinha o centro político, mas também era um centro cultural. Não eram só as cidades com as universidades. Então, lá, o que acontecia, né, no âmbito de poder daquele conde, daquele duque ou daquele rei, acabava, né, virando notícia, já que não tinha jornal, uma notícia oral, e é dessa notícia oral que se vinham os bons exemplos, os maus exemplos, e aqui você vai ter a cultura cortesã. Mas, né, como nós hoje também temos na música, na literatura, na vestimenta, aqui também tinha a cultura popular, tá? Essa cultura popular, ela basicamente acontecia quando eles podiam, né? Falei para vocês da família hipotética que eu criei, nos dias, né, de festa ou nos dias de igreja. Então, era ali que você tinha uma coisa mais simples, mas é um indivíduo. É um indivíduo, né, que está vivendo aí na Idade Média. Lembrando que tudo isso é possível, essa possibilidade de gostar da erudição, de querer saber mais, de obter a resposta por conta própria, só né, enfim, viável porque não tem mais guerra. E isso acontece a partir do século XI. Como não tem mais guerra, então toda aquela violência vai dar espaço, né, para um outro tipo de destaque, que vai ser a delicadeza, que vai ser o cavalheirismo, tá? A justiça, a paz, a preservação, né, de uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais tranquila, certo? É, o que é o cavalheiro? O cavalheiro é o cara que monta cavalo, tá? Se você não tinha um cavalo, se você não tinha a sua espada, se você não tinha a sua armadura, você andava a pé, você não podia ser um cavaleiro. E esse cavaleiro, inicialmente, era só o cara que tinha um cavalo, e tinha diferença, tá? Cavalo de trabalho, cavalo de viagem, cavalo de guerra. E você tem que destacar, né? Quando você estava na Alta Idade Média, você tinha chance, trocentas guerras acontecendo. Agora não. Agora, né? Como que esses cavaleiros começam a se destacar se não tem mais tanta guerra? O rei, né, que está reaparecendo, ele nunca deixou de existir, ele convoca para defender, né, contra um ou outro inimigo, mas assim, como é que faz? Vai ser nos torneios, vai ser nos eventos, né? E a extravagância até mesmo da roupa, como é hoje em dia, né? Você vai num show, você vai num evento, aí, tipo, sei lá, uma formatura, é por meio também da indumentária. Mas os torneios vão ser o local de exaltação desse espírito. Para se tornar, agora que você tem um poder central, um cavalheiro de verdade, e um cavalheiro que é um cavaleiro que é um cavalheiro, você tem que ter essa ordenação, né? Antes era só suzerania e vassalagem, não precisava da ordenação, agora precisa. Gente, demora 7 anos, tá? Desculpa, começa aos 7 anos. Imagine 7 aninhos, meu filho vai fazer 6. Imagine começar com 7 aninhos de idade a viver com o homem da guerra, tá? Então, ele se tornava pajem e ele vai ajudando, né, o homem. Ele que vai cuidar do cavalo, ele que vai ali lustrar a armadura, ele que vai vestir o seu senhor, depois, né, ele vai virar escudeiro, dele pode manejar, aprender um pouquinho mais, acompanhá-lo, não fica só ali cuidando em casa, né? E esse pajem, depois que ele vira cavalariço, ele pode, enfim, quem sabe, né, adquiriu alguns, alguns rendimentos próprios e virar um cavaleiro. E para isso, para poder ter esses prêmios, né, tipo ganhar na loteria, vão participar das justas. Porque se não tem mais guerra, e a igreja falou durante 500 anos que o cara nasceu para guerrear,
eles inventam essas guerras, eles simulam essas guerras, que apesar de serem amigáveis, tinha gente que morria, tá? Então, pegava errado essa ponta da lança, que normalmente ela era, né, de madeira, e ela tinha uma ponta de metal, mas não era para estar afiada, era para você derrubar, tipo briga de galas na piscina. Mas daí você estava lá com aquele elmo, com aquela armadura, com aquela malha de metal, o cavalo, né? Alguns com armadura, outros não. É você que dá o equipamento. Às vezes você não tem, só coloca um paninho colorido para você ser visto, tipo uniforme assim num jogo, e o negócio pega errado, pega dentro da viseira, vai uma lasca ali, né? Enfim, no teu cérebro. Acontecia, tá? Nessas festividades aí do cara morrer. E os prêmios, né, variavam de animais, às vezes a mão de uma donzela, às vezes cobrar o pedágio de uma ponte, às vezes um condado inteiro, né, para você gerenciar. Os destaques, né, nesses eventos, nessas cortes, vão estar eternizados. O que é a história se não o registro, né? Vão estar eternizados nessa poesia trovadorística que vocês aprendem muito melhor aí em literatura. Então, o ideal de amor cortês, olha só que transposição, né? Toda uma vida de violência, agora uma vida de delicadeza, de exaltação ali dos dois lados. E esses poemas, né, divididos em líricos e satíricos, eles vão estar exaltando, porque a guerra já não está mais tão em alta, mas isso não quer dizer que o cara é inútil, né, que o cara ficou sem função. Ele continua tendo uma função. Tranquilo, então? Falamos de filosofia, falamos de educação, falamos de música, falamos de literatura. Só faltou, na verdade, né, já que estamos conversando aí sobre tudo da cultura medieval, falar sobre arquitetura. Como está no fechamento da Idade Média, um novo tempo, né, que tentei fazer com vocês esse paralelo, né, do como é que pensava antes, como é que se vestia, como é que se comportava, o que que se valorizava e agora o que que muda na Baixa Idade Média. É só você imaginar aqui, a Alta Idade Média, por necessidade, não porque eles eram irracionais e curtiam ficar se matando, por necessidade a vida era mais violenta. Consequentemente, as construções elas eram mais fortificadas. E eu estou mais próximo, o homem europeu, ele se enxergava, lógico, na Alta Idade Média, muito mais descendente, ainda ligado aos romanos, que era a maioria, né, até que os bárbaros invadiram. E destacou-se aí os eventos que aconteceram no Reino Franco, que virou o Império Carolíngio. Então, na Alta Idade Média, como você está numa fase de instabilidade política, o estilo vai ser românico. Acabei de falar da identidade mais próxima com os romanos, e esse estilo românico, ele tem paredes grossas, para que haja a possibilidade da coisa ser alta e resistente. Para que seja, né, um pouco mais alto, sem precisar de muita pedra e também ficar muito pesado lá para cima e acabar tombando, eles usam o arco romano, por isso românico. É o arco simples, aquele arco que você vê na fachada do Coliseu, que você vê nos aquedutos. Se a intenção da construção é ser, né, fortificada, janelinhas pequenininhas. Se a ideia é proteção, não vai ter rebuscamento, não vai ter embelezamento, enfeite, né? Então, esse é o estilo românico. Não é que ele é simples, ele é feio, né? Ele é básico. Não, ele atende uma necessidade. Agora, na Baixa Idade Média, a gente já tem o estilo gótico. O estilo gótico é de uma mudança de, né, perspectiva, de vida. É a própria, voltando para o começo do que a gente conversou, a própria visão da vida. A visão da vida antes estava lá registrada pelo Santo Agostinho e agora pelo Santo Tomás de Aquino. Então, essas construções, elas não tem necessidade de ser fortificadas. As paredes são mais finas. O que eu tenho necessidade? De mais luz nas janelas amplas. O que eu tenho necessidade? De rebuscamento, de exaltação, de ornamentos, exaltação de uma ou outra cultura que está se diferenciando conforme o seu rei, conforme ali, né, o clero daquela região. Então, para poder ser mais alto
e não necessariamente gastar tanta pedra, porque não precisa ser tão grosso. As universidades, temos uma melhora até no estudo aí, né, dos materiais, da física, da matemática e tal. O arco, que antes era o arco simples, agora é o arco ogival. Ele tem uma pontinha, tá? E isso permite que a construção, por um jogo de forças, daí tem que ver com a área da física, seja, né, auto-resistente e não tão grosso. Então, uma outra época, com outro estilo arquitetônico que atende às necessidades desse momento. Tranquilo? Beleza. Então, era esse o recado que eu tinha para dar sobre a cultura medieval. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, é só me escrever. Um beijo para vocês e até uma próxima oportunidade.